Você está no universo Metadoxos, um podcast sobre a complexidade do mundo contemporâneo, um mundo que se inspira pela tensão e incerteza dos paradoxos. Bem-vindos a mais um episódio do Metadoxos. Hoje a gente vai falar de um tema muito relevante com uma convidada maravilhosa que já devia estar aqui há muito tempo, que é a minha companheira, minha mulher, a Delmar. E a gente vai aproveitar para ouvir a história dela, que é incrível, como terapeuta, comunicadora, facilitadora, à luz inspirada por um conceito do James Hillman, que é o código do ser. A ideia de que todos nós temos potencialmente um propósito, e esse propósito ele precisa ser nutrido e manifestado. Metadoxos. Paradoxos que impulsionam a evolução. Bem-vinda, Delmar. Um prazer, uma alegria a gente estar juntos em mais uma jornada, em mais um momento aqui. Muito bom, a gente teve algumas possibilidades, a gente vai conversar um pouquinho. Eu vou primeiro tratar a Delmar como mais uma convidada e a gente pensou em se inspirar. Tem um livro que a gente gosta muito, vocês veem que eu estou sempre falando de livros e a gente tem alguns ou muitos que a gente curte juntos, e um deles é um livro do James Hillman, que é um junguiano maravilhoso, e tem um deles que chama O Código do Ser. A metáfora que ele faz é que a bolota do carvalho sabe que vai ser um carvalho, não vira outra coisa. Então, de alguma forma, essa ideia de que a gente já tem potencialmente essa semente para se manifestar a serviço de algo. E eu queria usar essa inspiração para Delmar contar um pouquinho, né? Delmar, modéstia à parte, e obviamente eu tenho o viés aqui, mas é uma excepcional terapeuta e tem características e qualidades maravilhosas. Então, queria que você falasse um pouquinho de você, dessa conversa do James Hillman e de como é que você foi vendo as coisas que foram acontecendo com você e com a sua vida, já tendo potencialmente manifestadas aí na sua alma e na sua jornada evolutiva. Esse foi um dos livros marcantes, e como ele fala Código do Ser, né? Se uma semente sabe para que veio, imagina o ser humano. E isso pegou de um jeito, né? Quando eu li, e uma das reflexões é essa, quer dizer, onde é que a minha semente foi plantada? Foi lá na Espanha, né? E aí, com a idade, aí meu pai veio para o Brasil, eu tinha 3 anos e minha mãe me trouxe, eu vim com a minha mãe quando eu tinha 4 anos, né? E há pouco tempo, nem faz muito tempo, mas associo com essa história do James Hillman, né, as sementes. 2 anos depois, eu estava na escola, então eu tinha 6 anos, uma vizinha foi me buscar e quando eu cheguei em casa, minha mãe estava chorando muito, com uma carta na mão, e era que meu avô tinha falecido. E aí eu, né, muito apegada ao meu avô, e aí ela também, ficou, né, uma coisa assim. Pouco tempo, quando a gente fez a arqueologia do comportamento, ficou claro para mim que ali foi uma dessas sementes, foi uma dessas experiências. Primeiro que eu puxei a culpa achando que a minha mãe também, né, quer dizer, identificada com a minha mãe, essa história de que ele tinha falecido porque a gente tinha vindo para o Brasil. Então já ficou aquela coisa. E dali em diante eu desenvolvi um medo que ela morresse também. Aí eu ficava na minha cabeça, né? Nossa, tomara que a minha mãe não morra. Eu lembro que eu vinha com isso. Tomara que a minha mãe não morra. Tomara que a minha mãe não morra. Eu lembro direitinho o dia que eu falei assim, não, pera, eu vou transformar esse pensamento. Já tinha uns 7, 8, e transformar em um pensamento positivo. E aí também virou, né? Quer dizer, não, quando chegar minha mãe vai estar viva. E aí, então eu sinto que esse foi você trouxe ao terapeuta, eu pensei, mas onde, né? Onde é que essa semente... Tanto que eu era adolescente, aquele livro Poder do Subconsciente. Antes de você chegar no Poder do Subconsciente, eu acho que tem uma história, a própria história de quando você chega no Brasil, 4 anos, né? Porque tem várias coisas aí que de alguma forma marcam a sua alma. Primeiro, ser trazida para o Brasil, você fala que tinha lá o relacionamento com seu avô que era próximo,
E aí tem que chegar no Brasil, tem que aprender a falar língua, tem que ir para a escola, ou seja, porque uma das coisas que eu admiro demais em você é a tua capacidade de escuta. Então, talvez até para poder se comunicar, você teve que escutar primeiro, tendo que aprender uma outra língua, num outro lugar, numa outra cultura, né? E é interessante você trazer esse ponto, porque eu brincava na rua, né, assim que eu cheguei no Brasil, a gente foi morar numa rua tranquila. E eu ia brincar na rua e a minha mãe me contava que eu chegava brava e falava assim, ninguém me entende. Quer dizer, projetando fora, né? Como se os outros tivessem que me entender, uma vez que eu é que não falava o português. E aí você trouxe esse ponto que eu nem tinha percebido. Quer dizer, é um insight mesmo de desenvolver a escuta. Eu provavelmente precisei desenvolver mesmo, né? Até a sonoridade, o vocabulário. O que eu lembro que a minha mãe falava quando eu fui para a escola, com 5, ela falava assim, olha, eu entendo de geografia da Espanha, história da Espanha, não me vem tirar dúvida, você levanta a mão. Então, quando você tiver dúvida, a professora está falando, levanta a mão. Então, eu era aquela que tinha dúvida, levantava a mão, né? E isso da escuta também na escola, né? Eu precisava prestar muita atenção na professora, eu precisava entender o máximo, e se eu tivesse dúvida, eu precisava perguntar. Então, até hoje ela levanta a mão. Mesmo com o ex, quando a gente está indo para algum lugar, ela quer parar e perguntar. Mesmo com o ex, em qualquer lugar do mundo. E aí a Delmar, ela vai no supermercado, no caixa do supermercado, a pessoa começa a contar a história de vida para ela. Nunca viu ela, começa a fazer terapia com ela, não sabe nem quem ela é. Exatamente, essa é uma característica mesmo. É uma outra coisa que até hoje, e que me dá prazer. Então, quando eu ia criança ainda e adolescente, tinha feira pública, né? Feira de rua. E eu ia com a minha mãe na feira. Chegou uma hora, falou, você não vai mais comigo. Porque eu levava o dobro do tempo. Porque parava na barraca, né? Do bananeiro, eu lembro direitinho. Aí ele me contava se tinha nascido alguém na família, como é que estava a saúde das pessoas. E aí ia para outra barraca. E de novo contava mais uma coisa que tinha ficado da semana passada. E a minha mãe chegou uma hora e falou, não aguento mais, eu vou sozinha. Deixa que eu me viro, porque eu ajudava ela a carregar o carreto na volta, né? O carrinho da feira. Então, todos esses sinais, aí vem o código do ser, né? É como se a alma já tivesse nesses pequenos treinos, da rua, quando me sentir entendida, levanta a mão quando tiver dúvida, ouvir as histórias, né? E até pouco tempo, né? Antes dela falecer, eu falei, mas você não cansa, depois de quase 50 anos de ouvir histórias, né? Ou problemas? Falei, mas é que não são só problemas, né? Às vezes até quando a pessoa chega no processo terapêutico, ela traz a carga emocional dos desafios, dos problemas, mas depois, quando ela vai se trabalhando, florescem outras coisas. Então, sim, eu me sinto super tranquila e não me cansa, de verdade, é o contrário, né? É uma tranquilidade em estar ouvindo mais uma história. Né? E você descobriu cedo, né, que queria ser terapeuta. Pois é, numa aula na época do colegial, a professora de psicologia geral, ela pediu para ler um capítulo, o primeiro capítulo de uma semana para outra. E aí, quando eu comecei a ler, naquele final de semana, eu li o livro inteiro. E ali eu falei, é isso que eu quero fazer. Então, já com 15 anos, estava muito claro para mim. Tanto que quando eu falei para minha mãe que eu queria fazer psicologia, ela falou, mas pode dar aula. Eu falei, mas se for uma professora, né? No primeiro colegial tinha aula de psicologia. Imagina que delícia, numa escola pública, em Guarulhos. E a professora, né, que me inspirou, aliás, precisava até resgatar. E ali eu decidi realmente e também quem me influenciou, além dessa professora, foi um programa de rádio que também minha mãe ouvia todos os dias, que era Xênia Bier, né? E assim, eu depois refletindo, aí de novo o Código do Ser, né? Quantas sementes que brotaram. Então, nesse programa que era diário, ela trazia convidados. E aí um convidado que ela trouxe foi o professor De Rose. E uma vizinha próxima, anos depois. Então, na adolescência, esse programa, ela tinha vários convidados. Gaiarsa, professor De Rose, da Yoga, Antônio Facciolo, que era presidente da Associação Brasileira de Astrologia,
Humberto Roden, um filósofo maravilhoso. Temas como ufologia, ela já levava pessoas que tinham essa visão Oriente e Ocidente, enfim. E eram programas que, tanto que o livro, né, Yogananda, a autobiografia de um yogi contemporâneo, o que ela indicava, minha mãe comprava, ela lia e eu lia. Então isso também, eu diria, embasou, né, parte dessa terapeuta que desde o início, né, já tinha uma visão, né, tanto que o Yogananda, a autobiografia dele, foi meu livro de cabeceira por vários anos, né. E acho que tem uma outra coisa na tua alma, que apesar de você ter feito faculdade no começo dos anos 80, né, você se formou no começo dos anos 80, né, ainda hoje tem essa ideia de psicologia muito ligada ao Freud. Então, naquela época, então, era muito mais fechado, mas você sempre teve um olhar muito aberto, né? Acho que tem essa influência da China e das coisas que você foi vendo, apesar de ter, né, crescido num ambiente humilde, na periferia de São Paulo. Como é que você vê que a sua abertura para um olhar mais aberto da psicologia foi se manifestando? Por acreditar nesse código do ser, eu diria que é uma sincronicidade entre o interno e o externo, né? Então, um ano antes de entrar na faculdade, eu fui para a Espanha e fiquei um ano lá. E isso já, de alguma maneira, dá uma abertura, né? Você pegar um avião... Voltou para a Espanha, né? Dessa vez fui, agora conhecendo. Isso. E aí, dessa vez lembrando, né? Porque você já conhecia. Dessa vez lembrando. E depois, quando eu volto, e aí eu vou fazer a psicologia, então você vê como essas conexões não foi tradicional. Nos 2 últimos anos, o que aconteceu naquela época? A faculdade, Farias Brito, queria virar universidade. E aí o reitor foi buscar o que tem de mais moderno na psicologia. E o Rogers tinha estado no Brasil. Então, a faculdade de psicologia à época, os primeiros anos eles davam uma visão bem geral, né, de Freud e Jung, que são as psicodinâmicas, né? Mas também Skinner. Eu tinha uma professora de comportamental cognitiva, que é aquela história de ratinho no laboratório, que ela amava, e ela tinha um amor tão grande que ela conseguia trazer pra gente esse amor. Então, eu tive uma visão. A cognitiva comportamental hoje está bem em voga por conta das crises de ansiedade, que trabalha a crença. E ela foi atualizada, né? E ela, nessa época, já trazia visionariamente essa visão. Tanto que ela dizia, olha, como é que dá para aplicar na vida prática, com filhos, né? E Freud e Jung, que até hoje, né, são uma das bases, um dos pilares. Só que, quando cheguei no 4º ano, né, a visão da humanista, a visão fenomenológica, quando o reitor foi buscar, foi o que ele encontrou, que era o que tinha de mais moderno, porque a primeira força da psicologia é comportamental, a segunda são as psicodinâmicas, Freud e Jung, a terceira era humanista fenomenológica. E quem que era o máximo na época, né, uma referência dessa abordagem, que é a terceira grande força da psicologia, Carl Rogers, né? Tanto que o nome dele vira uma abordagem. Ah, que linha você segue? Eu sou rogeriana. Rogeriana quer dizer segue Rogers, que tem a ver com o humanismo, que tem a ver com a fenomenologia. E aí, como tinha estado no Brasil, na época a USP tinha os caras que trouxeram ele para cá, que já acreditavam em na década de 77, ele como sendo uma referência para terapia. Tem um Roda Viva dele. Maravilhoso, que vale a pena. Aí o que aconteceu? Tudo era, no 4º e 5º ano, a faculdade inteira era rogeriana. Então, a minha base nos 2 últimos anos quando você está na frente de um cliente, já nem chama, primeiro é indivíduo, né? Depois é paciente. Mas o Roger dizia, paciente é passivo, né? Tem que ser cliente, porque ele tem que ser ativo na terapia. E de cliente ele passa para a pessoa. Então você tem um livro dele que é Tornar-se Pessoa, por conta de toda essa evolução que ele amplia além da terapia, não fica só na terapia. E o que é legal é que nesses 2 anos, assim, abordagem para grupos, rogeriana, individual, atendimento e terapia individual, base rogeriana, com criança. Então, o pano de fundo de todas as atividades, que era muita prática que tinha na faculdade nessa época, era com essa visão humanista,
que tenha poucos princípios, né? Que é você olhar o mundo pelo olhar do seu cliente, não pelo seu. Então, deixa o seu julgamento de lado. Isso era treino. E o ouvir aí que pegou. Porque é o terceiro ouvido, né? É o ouvir empático. Então, assim, você aprender a ouvir sem se misturar muito com os conteúdos. Porque não tem como não. A cada sessão de terapia, a pessoa não é a mesma e nem o terapeuta é o mesmo, né? Mas ele dizia, cuidado para não se perder quando você vai para o conteúdo do cliente, como é que você volta e você está ali espelhando e tem as técnicas, enfim, que não é o caso aqui. Então, eu acho que foi com essa abertura, né, já não foi tão tradicional, muito menos radical. Assim que a Faculdade Farias Brito conseguiu se tornar UNG, né, Universidade de Guarulhos, aí, infelizmente, houve um retrocesso, né? Então, voltaram as psicodinâmicas a serem as que guiaram os próximos formandos. Então você faz a tua formação humanista e tem uma quarta força, que se abre ainda mais, você foi buscar outras coisas ainda. Quando eu me formei, a psicossíntese não era reconhecida, mas tinha uma professora que ela fazia imersões uma vez por mês e eu fui fazer. Psicossíntese já é da transpessoal, que é a quarta força. Né? Exatamente, é isso que eu ia dizer. Então, nessa formação que eu fui fazer da psicossíntese, que quem é um italiano que traz, né, para o mundo essa visão, e ele dizia o seguinte, para uma terapia ser uma terapia para valer, você precisa trabalhar nos níveis físico, então você precisa ver como é que está a saúde, como é que essa pessoa tem uma consciência do corpo, as emoções, óbvio, como é que ela lida a maturidade com as emoções, as crenças no mental, os pensamentos e tal, e a intuição. Então, ele já coloca essas 4 dimensões em todo o processo terapêutico. Então, foram 2 anos. E quando eu fiz esse curso, que eu cheguei no final, eu fui ver que ele não era reconhecido pelo Conselho Regional de Psicologia. Beleza? Ele só foi ser reconhecido há poucos anos agora. Deve ter 5, 6 anos só. Do Roberto Asagioli, esse é o nome do italiano que traz, né, a psicossíntese. E depois da psicossíntese, eu conheci a Maria Júlia Pietro Pérez, o Ney Pietro Pérez e o Mário, filho dos dois, Mário Pietro, que hoje está no IPQ. Aí eu abri outra dimensão, que é a regressão de memória. Então, pessoas que vinham com traumas, com fobias muito específicas, esse trabalho de regressão de memória durante 10 anos. Memórias de vida passada. E às vezes dessa mesmo, de vida intruterina. Primitiva. Né? Isso. Também foi... Então, você vê quantas, né? Você fez astrologia também. Então, aí é que vai a influência da Xênia na minha vida. Então, eu termino a faculdade de psicologia, termino essa formação, 2 anos depois... ou junto, nem lembro, que era durante a semana, eu fui fazer com o Antônio Fatiolo Neto, né, em São Paulo, o curso de astrologia. 4 anos. Então, assim, na época agora, né, fica tão fácil, você coloca seus dados, aí você já tem o teu mapa na hora. Não, gente, era calculado com efemérides. Você tinha que fazer o desenho, aquele mapa que já vem pronto, você tinha que fazer, elaborar manualmente, era muito artesanal. E aí, durante muitos anos, eu também, quando a pessoa tinha essa abertura, que nem todo cliente tinha, mas quando o cliente tinha essa abertura, era a terapia junto com o mapa astrológico, que para mim, assim, para quem, né, não é uma visão, lógico, dessa astrologia de jornal, de dia a dia, mas é como é que você, a partir do hora, lugar de nascimento, né, você... ter uma fotografia do céu exato da hora que você nasceu e quais são as tendências. Então, o Fatiolo falava que não, a astrologia não é determinista, mas ela mostra as tendências e como é que você pode, olhando para essas tendências, facilitar a tua evolução e a tua transformação. Né? E com o De Rose, quando eu fiquei grávida da Mari, da minha primeira filha, grávida dela, eu queria atividade física, eu queria yoga. No 3º ano, tinha uma vizinha perto de casa, uma alemã, a Waltraud, né? Ela tinha um espaço maravilhoso, a casa dela era uma chácara e tinha um lugar assim, divino dentro de uma natureza exuberante, e aí tinha umas aulas de yoga. Quando eu fui ver, aí ela gostou tanto, eu tive uma flexibilidade, uma empatia com ela, ela falou assim, vai ter um curso de professor, você não quer ser professor? Mas eu tô grávida, não tem importância. Aí eu fiz o curso de professora de yoga com quem? Com o método quem?
não era método de Rose, imagina, ele era ele, né? Ele estava vindo do Rio para São Paulo, e aí a gente fez, tem até as fotos aí dele, né? Dando certificados, enfim. Então essa foi, e durante também 2 ou 3 anos eu dei aula de yoga, influenciada aí pela Xênia, aí vai 40 anos depois ou mais, né? Tô eu lá na esteira do prédio, na esteira, quando entra um senhor. Quando eu olho, eu falei, professor de Rose, eu não acredito. Ele falou, sou professor, eu sou o professor de Rose. Quer dizer, ele veio morar no prédio que a gente já morava há muitos anos, né? Então, essas conexões, essas sincronicidades, né, é que tem a ver com o livro Código do Ser. Coisas que vão acontecer muito no futuro, elas têm conexão com essas informações, né? O Gaiarsa, que eu adorava ele, né? O que aconteceu com o Gaiarsa, que ele ia toda semana? No futuro, o Celso Nogueira, que é um psicólogo do Instituto Evoluir, onde a gente trabalha com uma equipe, fica assim muito próximo e amigo, e aí o Gaiarsa vai para o Evoluir, e tem vários trabalhos com a equipe, ele foi no grupo de terapia, enfim. Ele Fala um pouco do Gaiarsa, porque o Gaiarsa é um cara, um personagem, né? Ele tinha abordagens bem heterodoxas. Ele é o pioneiro de todo o trabalho corporal para o Brasil. Ele foi o primeiro que trouxe a importância do corpo. O Reich, né? Mas assim, com o Reich, mas ele falou, o inconsciente está no rosto, né? O inconsciente está na cara. A gente não vê o nosso inconsciente, mas os outros veem. Ele tem frases assim maravilhosas. E ele trouxe todas essas abordagens até o final. Ele era já bem idoso. Quando ele esteve no Evoluir, ele estava em contato com uma visão super mega moderna, que, por exemplo, as crianças, a história de primeiro precisa se arrastar, seguir o caminho da evolução, né? Se arrastar, engatinhar, agachar e andar. Mas mais que isso, ele trazia uma visão, por exemplo, o efeito que dava quando você pega um bebê e joga ele para o alto. E quando tinham pais que faziam um corredor em volta da cama para o bebê engatinhar de uma... Então, enfim, para mim ele é uma referência, ainda é, né? Os livros dele estão, né, até hoje aí, e a maneira direta, né? Talvez o que eu mais admirei nele no tempo que a gente conviveu, bom, tanto quando ele ia no rádio e na TV, que ele teve também um programa na TV Bandeirantes, mas era uma coisa assim muito direto ao ponto, né? Como terapeuta, ele não dourava a pílula, né? A maneira direta e franca dele falar. Então, também, eu acho que esses 3 já dão um bom parâmetro de como, né, essas sementes que são plantadas, elas muitas vezes dão frutos muitos anos depois e às vezes as pessoas não fazem essas conexões. E aí eu queria explorar com você, porque tem todas essas abordagens, né? Uma das características da abordagem transpessoal, que está a psicossíntese e Gestalt. E várias delas, né? E o Maslow, que era contemporâneo do Rogers, ele vai criar a transpessoal, tem essa dimensão espiritual, e você sempre teve um caminho espiritual. Talvez valha a pena contar um pouquinho da espiritualidade, o espiritismo na sua vida e como isso informou suas escolhas também. No mesmo ano, na época, 18 anos, que eu entro na faculdade de psicologia, nesse mesmo ano eu tenho uma amiga, né, que até hoje somos 3 grandes amigas, a Silvia Helena, e ali ela me apresentou um senhor, era o Orlando, e ele falou assim, ele me entregou um livro, e ele falou, olha, você não quer ir visitar um lugar que chama Padre Bento, em Guarulhos? É um sanatório de Hansenianos, eles moram lá. Aceitei o convite, era um sábado à tarde, eu lembro que eu cheguei e nem parecia São Paulo, porque a gente entrava e eram casas, do lado em frente tinha um campo de futebol, tinha uma igreja, um teatro, e eu fui seguindo o caminho, aí era uma plantação de eucaliptos gigante, só depois é que tinha uma casinha muito pequenininha, né, que era o Centro Espírita Discípulos do Evangelho. E lá foi meu primeiro contato, né, que era na época o Dr. Rezende, e ele fez ali uma palestra, que depois aquela palestra durante a semana sobre os primeiros seres humanos na Terra que vinham da África, enfim, ele falou toda uma história muito pautada na ciência, e eu lembro de uma semana depois ler o jornal e exatamente o que ele tinha falado estava no jornal. Eu estou falando de 1977, então não tinha internet, não tinha como ele ter dado um Google, não tinha. E aí era uma descoberta super recente.
Enfim, a partir daí, e aí acontece uma outra coisa nesse mesmo dia, eu não sabia nada, nunca tinha, católica, aliás, né, família de 3 tios padres, minha mãe muito católica, indo todos os domingos na igreja, mas eu fui, e ali, você quer tomar um passe? Quero. Aí eu fui, sentei, recebi o passe, e junto com o passe eu recebi um bilhete. E a pessoa que eu até então achei que era o mesmo palestrante, né, que estava ali me dizendo, isso está escrito até hoje, no futuro utilizaremos das suas energias frente aos microfones. Para mim isso, com 18 anos, não fazia sentido, mas outra semente que foi plantada. E anos depois, poucos anos depois, né, sei lá, uns 7 anos depois, eu fui convidada para fazer parte da rede Boa Nova de rádio, uma rádio em São Paulo, dentro das Casas André Luiz, da qual sou voluntária até hoje, né? Tanto da rádio, da rede Boa Nova de rádio, como da TV Mundo Maior. Então, sim, a voz sendo disponibilizada, sendo manifestada a serviço, como uma das coisas que você falou agora há pouco. E as experiências dentro desse campo, né? Então, sim, quando a pessoa, porque dentro da psicologia tem 2 vertentes. Uma diz assim, quando a pessoa, né, paciente ou cliente chega, essa dimensão espiritual, quando ele falar, você fala assim, olha, isso aí você vai vivenciar lá na sua religião, no seu templo, não é aqui. Então tem uma vertente dentro da psicologia que não abre espaço, que não tem a ver com o escopo da terapia propriamente dita. E uma outra vertente diz que sim, inclusive o Assagioli já, né, abrindo, quando ele fala em intuição, quer dizer, como é que é a conexão dessa pessoa, não só no físico, emocional, mental, mas também intuitivo. Você pode ler parte da intuição como essa conexão com a espiritualidade. Então, com essa visão ampla, né, sempre as pessoas que me procuraram, e aí, por que buscar a regressão de memória? Porque muitos psiquiatras me encaminhavam as pessoas que tomavam medicamento, né, e que tinham visões ou tinham sonhos repetitivos, elas tomavam remédio e continuavam tendo visões e continuavam com sonhos repetitivos. Eu falei, não adianta ficar nesse ping-pong. O psiquiatra manda para mim, eu devolvo para ele. Então, quando, né, a regressão de memória, ela me auxiliou muito e auxiliou as pessoas, né, nesse sentido, delas entenderem a origem, né, dos traumas, um caminho de encontrar a origem das questões que às vezes afligiam por uma vida inteira. Talvez valha a pena você falar um pouquinho de como é que você foi juntando isso e acabou criando uma abordagem bem inovadora, que até hoje eu não conheço, que é esse trabalho em grupo, a terapia em grupo, onde essa questão da paranormalidade, da intuição, faz parte do processo de grupo. Uma coisa que eu sempre cuidei é que nas terapias de grupo não houvesse manifestação espiritual, isso não, né? Porque aí cada um tem uma crença, cada um tem, mas sim as percepções intuitivas das pessoas. Então a intuição sempre teve um lugar dentro das dinâmicas de grupo. Então alguém dizia assim, olha, eu tô vendo, e aí dizia de uma dimensão mais intuitiva, e isso fazia todo sentido para quem estava ouvindo. Não só fazia sentido, mas ajudava na solução da questão que a pessoa tinha trazido, né? Tanto que eu lembro que quando teve um congresso de transpessoal em Portugal, né? Aliás, foi em Sintra na época, né? O queridíssimo, eu estou com James Hillman na cabeça, agora me fugiu, Pierre Weil, que é um dos também, ele é um francês que veio para o Brasil, e ele escreveu um livro que é best-seller, né? O Corpo Fala. Então esse livro está até hoje reeditado 1000 vezes aí, e ele sendo um dos participantes aí desse congresso, e eu fui levar justamente o que você está falando, você me ajudou a estruturar, a elaborar, e lá no congresso ele foi assim, era o único caso de psicologia transpessoal aplicada a grupos, onde essa dimensão intuitiva, ela é tão importante quanto trabalhar as crenças, trabalhar os pensamentos, trabalhar as emoções. Não tem uma coisa mais importante que a outra. Depende do dia. O foco vai mais pelo emocional. Aliás, não tem nada separado, né? Então, só para lembrar que quando você mistura os ingredientes de um bolo, não tem depois como separar. Estou falando aqui didaticamente, porque a gente sabe que sensação, sentimento, pensamento, intuição, na hora que está dentro de você,
Está tudo interconectado, e se você tem um pensamento, ele está ligado com uma sensação, que está ligado com o sentimento e com a intuição. Estejamos conscientes ou não, né? Que aí acho que é a grande sacada, é colocar consciência, momento a momento. Eu lembro que teve uma vez uma cliente, já de alguns meses, essa cliente, e ela falou, eu falei, e eu silenciei a sessão inteira. E ela trouxe a questão, daí ela mesma trouxe os argumentos, ela mesma encontrou a solução, daí ela mesma... E quando fechou, ela falou assim para mim, Delmar, essa foi a melhor sessão de terapia que a gente já teve. Eu não tinha aberto a boca. E aí depois você vai chegar nas constelações familiares, que tem a diferença de interferir e intervir. Né? O terapeuta está ali intervindo, ele está muito suave, quanto menos interferir de forma alguma, mas intervir suavemente. E a intuição, eu percebo a intuição, aí já por conta da abordagem integral, tem gente que acha que a intuição é aquele lapso que vem tudo pronto, acabado e pronto, você tem um insight. Esse é um tipo. Para mim, a intuição pode vir por uma sensação. Você vai assinar um documento e te dá um frio na barriga. Uma coisa que não é legal. Você fala, opa, essa pode ser uma intuição que ela está vindo por uma sensação. Tipo, não assina isso. Pode ser que venha por um sentimento, uma intuição que vem te dá uma tristeza, te dá uma coisa, assim, um sentimento, tá? Que é mais elaborado. Pode ser que venha um pensamento. A intuição pode vir, tipo, você está chegando, para quem mora em São Paulo, sabe que quando você chega pela Bandeirantes, você tem duas opções, né? Vai pela marginal, que você pode andar 90, e vai pela lateral, que é 70. E as duas estão livres. Mas você tem uma intuição, vê um pensamento assim, vai pela direita. Mas aí você começa a questionar a tua intuição. Ah, mas aqui é 90, ali é 70, tá tudo livre. Aí você vai pela de 90, 2 quilômetros depois, a da direita tá andando, onde você escolheu tá parada. Quer dizer, a tua intuição veio claramente por um pensamento, vai para a direita. Então, e pode ser essa sim, essa intuição que ela vem, né? Você não pensou em nada, mas ela vem inteira, ela vem, né? Ou então na história de assinar um documento, ela vem assim, não assine como se você tivesse um flash do porquê não assinar no futuro, por exemplo, né? Então a intuição pode vir através das premonições, das sensações, enfim. Aí é um capítulo à parte, falar de intuição já dá, é outra... Marcar outro podcast. Mas aí você evoluiu o teu trabalho em grupo e aí chega o evoluir e esse trabalho cresce. Qual que é o próximo passo? O que é o código do ser vai te afinando e o que acontece depois? Aí, esse código do ser, agora eu acho que é uma boa reflexão, porque quando você está passando, sabe olhar pelo retrovisor fica mais fácil? Fazer engenharia de obra pronta é mais fácil. Fazer engenharia, quer dizer, olhar e fazer esses links e perceber que sementes que brotaram, as que não brotaram, isso fica mais fácil. Neste momento, né, para mim, um outro ponto foram as constelações familiares. Isso... E a integral antes. E a integral? Antes. A integral, ela consegue colocar no seu devido lugar as coisas. Eu acho que a integral, ela traz, como você mesmo fala, uma arquitetura. Porque assim como a humanista foi um caminho, a abordagem integral, todas as abordagens têm um sentido, elas têm um porquê. Então, quando você conversa com uma pessoa, às vezes, naquele momento, ela está precisando de uma terapia comportamental cognitiva para aquele momento da vida dela. Né? Ou então uma outra pessoa, ela está precisando naquele momento de olhar de uma maneira mais fenomenológica, não trazer tanto o passado, porque, por exemplo, na visão humanista só tem um tempo, o presente. Mesmo que a pessoa fale do passado, ela está trazendo o passado para o presente. Mesmo que ela fale do futuro, ela está, porque só existe um tempo na humanista, por ser fenomenológica, é o que emerge naquele momento, naquele instante. Então, o que é bonito é que na integral você fala com a pessoa e ela pode estar no momento para estar com Lacan, né? Nessa abordagem lacaniana, por exemplo, né? Ou numa abordagem junguiana. Então, esse espaço, você não engessa, você não fica com padrão e aí cada um que vem tem que se encaixar naquele padrão. Para mim, esse é o questionamento da rigidez das abordagens. Né? Você começa a fazer e às vezes naquele momento, maravilhoso. Aí passa o tempo, a pessoa continua. Né? Ela continua.
E aí ela não tem mais sentido nem para ela, nem para o terapeuta, e mesmo assim eles seguem adiante. Então essa visão mais... Quer dizer, a abordagem integral, que é essa evolução do Ken Wilber, ajuda a colocar, que é um pouco até a inspiração do Metadocs, que é essa ideia de que todo mundo está certo até certo ponto, vem do conceito da abordagem integral do Ken Wilber, que todo mundo, de alguma forma, está certo de acordo com uma determinada abordagem, de acordo com uma determinada amplitude, que aí é um pouco também de quando a gente se conhece, né, nesse momento da abordagem integral, e a gente começa a estudar muita coisa junto, né? E aí, exatamente, aí começa com, você me pede uma indicação sobre sombra, e eu lembro de estar lendo O Espectro da Consciência, do Ken Wilber, e aí você começou a ler, enfim, me buscou tanto que até conhece o próprio Ken Wilber, tem uma conexão com ele, trouxe o Instituto Integral para o Brasil, enfim, aí tem aí de novo o Código do Ser, né? Você planta uma semente que ela vai, no futuro, trazendo os frutos à medida que esse tempo ele vai passando, né? E nesse meio tempo aí... e a própria Instituto Evoluir reflete a abordagem integral, né? Porque você tem espaços para esses atendimentos mais individuais, você tem espaço para atendimentos em grupo, você tem espaços de cursos, palestras, workshops, você tem espaço para o yoga. Então, percebe que todo quer dizer, o que foi fazendo sentido ao longo da caminhada e da trajetória, esse é um espaço físico que contempla, ele tem materializado esses espaços para essas atividades. Porque às vezes quando a pessoa chega, não é só terapia, né? Às vezes ela está precisando chegar pelo caminho, né, do corpo, de fazer uma atividade física, uma massagem, né, fazer uma acupuntura. E aí, por fim, você tem a conexão com a natureza, que é um jardim maravilhoso, onde depois de 2 anos de pandemia ele está muito mais florido, tem muito mais pássaros. Enfim, você tem ali a natureza. E acontece online bastante coisa também. Exatamente. Foi a descoberta da pandemia. Mas como é que aparece a constelação? Hoje um pedaço importante da tua vida está ligado à constelação. Você, inclusive, está dando formação de constelação, um dos poucos no Brasil, junto com o IPQ. Como é que aparece a constelação e como é que ela se integra aí? Mais um ramo do Código do Ser. Esse ramo foi interessante que num grupo de terapia desses que a gente acabou de falar, um participante falou assim: você sabia que esse trabalho parece muito a constelação? Nunca tinha ouvido falar. Eu falei, não conheço. Ele falou, quando tiver um próximo encontro eu te passo. E ele passou e eu fui, eu conheci a Mimansa, que é uma referência também por 30, quer dizer, agora somando, né? Mas na época, em 2005, 2004, 2002, ela era muito próxima ao Bert Hellinger, já da Alemanha, quer dizer, ela era cliente dele lá. Quando ele falou, olha, vai ter aqui numa travessa da 9 de julho, tal, eu fui. Era quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias de workshop. E aí foi a primeira conexão com ela, né? E eu gostei, que esses 4 dias passou o tempo, aí você veio com uma constelação organizacional. E aí a gente começou uma formação em constelação organizacional. E um dos módulos era em Campos do Jordão. Fui para Campos do Jordão, quem que eu encontro lá? Mimansa de novo. Só que aí a conversa com a Mimansa, quando a gente se encontrou lá, a gente conversou mais, e eu convidei ela para conhecer o Evoluir. Ela foi conhecer o Evoluir e dessa conversa, durante 5 anos, ela fez os treinamentos dela no Instituto Evoluir, que foi assim uma decolagem para todos, né? Foi ganha, ganha, ganha mesmo. Nós chegamos a ter, na época, 70 módulos com 70 pessoas, né? Para você poder dar aula, você precisava fazer 3 desses cursos que ele chamava internacionais, que era um módulo que ele fazia, o jeito, que era de domingo a domingo, das 9 da manhã às 9 da noite. E aí, o terceiro não ia ter mais aqui no Brasil, e aí eu fui fazer e terminei ele no México. Passados muitos anos, 15 anos depois, um psicólogo do Evoluir, que vai frequentar umas aulas, que ele queria fazer mestrado no Instituto de Psiquiatria de São Paulo, e ele vai, o ProSer, que é um departamento que pesquisa, olha só, hein, a religiosidade e a espiritualidade na saúde mental. Existe isso,
um departamento dentro do Da medicina da USP, né? Dentro da medicina da USP. Muito legal, né? O Frederico Leão, que é o coordenador, né, desse departamento. Um dia o Ismael está lá sentado numa dessas aulas e ele virou pro Frederico e falou assim: você conhece a Delmar? Ele falou: bom, com esse nome, né? O Frederico depois contando, ele falou assim: Delmar Franco? Ele falou: ela mesma, do Instituto Evoluir. Ele falou: eu conheço. Só que ele conhecia de onde? Olha lá, outra conexão. Da rádio Boa Nova. Então ele me conhecia há mais de 20 anos. Por quê? Ele era diretor médico das Casas André Luiz, né? Das crianças, adultos, idosos que já viviam lá. E aí foi muito rápido, né? E muito essa conexão. E aí a primeira turma já se formou e agora a segunda turma, antes de começar aqui, já foi dado ok, já começamos agora a segunda turma. A primeira começou com 55 participantes, terminou com 50. E agora essa segunda turma. Então, eu acho que a constelação, ela é ponto importante porque ela também, primeiro, tem uma base fenomenológica, humanista, né? É um dos tripés, tem a ver com psicodrama, tem a ver com essa visão... Sistêmica, né? Ela é complementar porque é sistêmica, ela não está só no indivíduo. E leva em conta essa dimensão, que é o campo morfogenético do Rupert Sheldrake, que de alguma forma entra nesse campo intuitivo. Então, que traz passado, presente e futuro para o presente, e que, né, é um dos pontos aí que também, eu acho que no fundo é isso, né? São pontos de evolução e de transformação. O que eu acho muito legal é que você sempre vai se abrindo, vai integrando, vai... Como é que está a vida hoje? Ou seja, para onde você sente depois de todas essas coisas que chegam em você, como é que você está vendo os teus próximos anos, a terapeuta, comunicadora, facilitadora, como é que você sente se abrindo e vivenciando esse momento? Essa é uma pergunta bem difícil, vou ser bem sincera. Porque de alguns anos para cá, você já me ouviu falando isso, eu quero diminuir o ritmo, né? Essa é uma fala minha e parece que a vida não tem me ouvido ou eu não tenho, né, sabido como fazer esse movimento. E uma grande transformação também nesse caminho, há 3 anos e 10 meses, né, é o nascimento da Lila. Lila que, né, filha da Mari e do Rodrigo, e esse papel, um novo papel, né, que se abriu, que é o papel de avó. Então, como é que eu vejo esse... Eu acho que o maior desafio para mim é a questão dos papéis. Como a gente se conheceu trabalhando e gosta muito de trabalhar, eu acho que esse papel do trabalho, sempre eu fico refletindo como é que dá para redimensionar, porque tem semanas que ele acaba absorvendo, ele acaba... então, como é que eu vejo o futuro? Talvez eu possa te dizer como é que eu gostaria que fosse esse futuro, acho que fica melhor. Talvez com uma harmonia maior entre os papéis. Eu acho que essa seria, né, e talvez fazendo escolhas, já que você falou, né, que eu possa estar aberta e sensível a essas escolhas, aí voltando, né, a esse código do ser. Quer dizer, essa semente, né, ela continua, né, desabrochando, e qual é a próxima? Talvez não está nem tão claro, mas que eu esteja aberta a entender os sinais para que esses passos possam ser dados. Então, como essa pergunta para mim ela é bem desafiadora, ela faz parte do cerne, né, dos meus questionamentos. E para você, como é que você vê os anos... Já que a gente está casado... Como é que você vê os anos vindouros, que vem pela frente? Olha, eu acho que tem isso mesmo. A gente tem esse privilégio de ter uma relação que tem um propósito, e a gente, desde o começo da relação, sempre colocou essa ideia de ter um propósito compartilhado, muito... dentro desse espaço, né, de um pedaço grande do que você acabou de compartilhar, eu tive junto, e a gente ia aprendendo, evoluindo e desenvolvendo muita coisa junto. E acho que o nosso ethos de vida é um ethos de trabalho.
se é um desafio para você, é um desafio maior para mim ainda. Eu tenho semanas mais insanas, você ainda consegue abrir espaço para Lila, consegue abrir espaço para estar mais aqui. Acho que talvez essa seja o maior aprendizado nosso, de como é que a gente continua vendo a gente trabalhando bastante, mas talvez fazendo menos coisas com mais impacto. Porque a vida é boa, né? Parece que o que você fala, eu falo, parece, mas a gente já foi para muitos lugares do mundo, já se diverte muito, gosta de estar agora aqui em São Francisco Xavier, então não é que a gente só trabalha e não desfruta da vida, né? A gente é muito grato à vida e à forma como a gente desfruta da vida. Talvez tenha algo que a gente está falando há alguns anos nisso já, né? Tem um insight de menos é mais, e de uma vida ainda mais simples, menos complicada. Talvez, né, se alguém que está ouvindo a gente puder dar uma ideia, vai ser bacana. Isso que eu chamo de terceirizar. Você pôs para mim, eu terceirizei para você, você terceirizou para quem está ouvindo, ainda dá ideia. A gente falou do Código do Ser, falou do James Fillmore, deixa aí essa indicação, e eu falei muito do como eu percebi, né, fazendo uma revisão. Mas e você? Como é que você percebe o Código do Ser em você? Bom, quem está ouvindo aqui o Metadocs já me ouviu falar de algumas histórias, mas eu costumo sintetizar, acho que as questões da energia masculina e feminina estiveram presentes desde cedo na minha vida. Então essa coisa da força de realizar, da capacidade de fazer coisas, de ter uma direção, e essa relação com o propósito que eu tenho, e ao mesmo tempo uma abertura, uma escuta, sensibilidade, então o mais natural para mim sempre foi o masculino, até tanto acho que tem a ver com a minha alma, com a minha essência, mas também aí por traumas, e eu fui aprendendo e desenvolvendo a integrar minha energia feminina. Então eu vejo muito o meu código do ser nessa vida, né? E no contexto do trabalho das organizações. Acho que esse é um outro pedaço que foi ficando claro ao longo da vida. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, então essas coisas meio que se juntando. Hoje, para mim, está claro que quando eu olho, né, para o meu propósito, todas as coisas que eu fui vivendo e a intensidade com que eu vou vivendo, é acreditar que a transformação vem pela transformação individual. Você mesmo sabe, né? Você como terapeuta, sabe como eu gosto de terapia, que eu já fiz de tudo um pouco, com você e sem você, em todos os lugares do mundo, tanto aspectos terapêuticos quanto espirituais, e ao mesmo tempo, sempre ligando isso, né? Eu tenho a minha paixão por ter um olhar sistêmico, uma facilidade de olhar para as coisas como um todo, então, de alguma forma, eu vejo essas coisas se alinhavando e ficando muito presentes. E aí, voltando, né, para a nossa história, cada vez mais eu sinto que tem tudo isso também de um lugar de observar e falar, nossa, será que é tudo isso mesmo? Então, eu acho que é esse momento que a gente vive hoje. E eu acho que, de novo, volta para a história do quanto a nossa relação impulsiona a cada um de nós individualmente, e ao mesmo tempo ela é um espaço evolutivo e construtivo. Então, muito bem, a gente vai encerrando. Minha linda, eu queria te agradecer por essa conversa. Foi bem legal a tua presença aqui no Metadocs. Legal honrar toda a tua trajetória e agradecer a escolha da gente estar juntos, e espero que as pessoas curtam essa história, porque, de novo, é só uma história, né? Para variar, todo mundo está certo até certo ponto.